Números capítulo 26. O segundo censo do povo de Israel. Estou lendo aqui nesta Bíblia King James atualizada, é uma Bíblia de estudo. Também tenho ao meu lado aqui uma Bíblia Almeida, revista corrigida, do qual estaremos lendo alguns versículos também. Versículo 1 de Números 26. Depois desse tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte, Versículo 2: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com suas casas patriarcais. Todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. Veja aqui no comentário desta Bíblia de estudo, aqui no rodapé, o primeiro censo dos homens acima de 20 anos, aptos para servir ao exército de Israel, tinha sido feito há mais de 38 anos, apesar da morte de toda uma geração de israelenses por causa da malignidade e da incredulidade de seus corações. Só a recente praga havia exterminado 24.000 pessoas. Deus manteve suas promessas de bênçãos e proteção sobre o seu povo e os multiplicou no deserto, de tal maneira que este segundo censo constatará quase o mesmo número de pessoas na população. O primeiro censo registrou 603.550 pessoas e o segundo censo 601.730, considerando que houve uma pequena redução nas famílias da tribo de Ruben, de 46.500 para 43.730, devido ao julgamento contra seus membros durante a rebelião de Corá e dos seus asseclas rubenitas. Judas 11. Aqui leremos: Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Veja só aqui, Judas cita mais 3 exemplos do tipo de atitude insana e pecaminosa que leva a terrível, abre parênteses, os ais de Jesus, fecha parênteses, destruição final, Mateus 23, 13 ao 29. O caminhar de Caim foi constituído de egoísmo, ódio, inveja e homicídio. Gênesis 4, 3, 4, Números 22, 1 ao 35, 1 João 3, 12. O erro de Balaão foi deixar-se dominar por cobiça e imoralidade. 2 Pedro 2, 15, Colossenses 3, 5, Apocalipse 2, 14. Corá representa a insubordinação e a revolta contra toda a ordem estabelecida por Deus. Comportamento de parte da liderança cristã da época de Judas, a qual, apostatando da fé, estava dividindo a igreja. Números 16, 1 ao 35, 3 João 9, 10. Então você veja só, ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim. Os ais de Jesus. Vamos abrir Mateus 23, a partir do versículo 13. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Veja aqui, ai é uma expressão de profunda tristeza e indignação da parte de Deus, expressa através dos lábios do seu Filho contra a falsidade, hipocrisia dos maiores conhecedores das Sagradas Escrituras da época e líderes religiosos dos judeus, o povo do Cristo Messias. Essa atitude apenas legalista, arrogante, soberba e desprovida de sincero amor a Deus e às pessoas, fazia que os prosélitos, abre parênteses, pagãos e gentios que se convertiam ao judaísmo, fecha parênteses, prosélitos, pagãos e gentios que se convertiam ao judaísmo,
fazia que se tornassem ainda piores que seus mestres e não tivessem verdadeira comunhão com Deus, o Pai, em aramaico Abba. Esses líderes religiosos e juízes de direito eram tão dissimulados que chegavam a usar suas posições como juristas para processar viúvas ricas ou para fazer que elas lhes legassem suas propriedades. Aí no versículo 14: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Aí aqui no versículo 22: e aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está sentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, sim, praticar estes preceitos sem omitir aqueles líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Veja aqui, com relação aos juramentos, Jesus argumenta com os mestres fariseus com seus próprios pressupostos em relação à lei, para lhes revelar o verdadeiro espírito da lei e a vontade de Deus. Oferecer ao Senhor a 10ª parte, o dízimo de diversas ervas, era uma prática religiosa baseada em Levítico 27, versículo 30. Embora o dízimo dos grãos, frutos, vinho e azeite fosse o exigido dos judeus pela lei, os escribas e fariseus haviam ampliado a lista dos itens especificados na lei para incluir o dízimo das menores e mais simples hortaliças. A hortelã era usada como tempero e para adornar o chão das casas e sinagogas. O endro era usado como medicamento e para perfumar ambientes. O cominho, que são as sementes da erva doce, tinha vários usos culinários. Entretanto, o valor comercial dessas ervas era mínimo, mas os fariseus desejavam mostrar ao povo um zelo religioso que, na verdade, não fazia parte de suas vidas com Deus e com seus próximos. Aí os escribas e fariseus coavam com muito cuidado toda a água que bebiam através de um pano branco, bem tecido, para ter certeza de não engolir nenhum pequeno mosquito, considerado pelos religiosos como o menor ser vivo impuro. Entretanto, figuradamente, engoliam um camelo inteiro, um dos maiores animais impuros para os judeus, ao fazerem o quê? Ao praticarem uma série de fraudes, atrocidades e pecados. Nós lemos aqui em Judas 11, ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro que jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Mas nós estávamos lendo aqui, Judas cita mais 3 exemplos do tipo de atitude insana e pecaminosa que leva a terrível, abre parênteses, os ais de Jesus, fecha parênteses, destruição final, onde nós lemos Mateus 23, a partir do versículo 13, o caminhar de Caim foi constituído de egoísmo, ódio, inveja e homicídio. Vamos ler 1 João 3,12. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Veja só aqui,
Aqui estão algumas das características do diabo que se manifestam no mundo. Aqui estão algumas características do diabo que se manifestam no mundo. Quais são? O pecado, a mentira, o engano. O pecado, versículo 8 ao 10, daqui de 1 João 3. O ódio, versículo 12. Mentira e engano, como está lá em João 8, 44. Então aqui estão algumas das características do diabo que se manifestam no mundo. O pecado, o ódio, a mentira e o engano. Os falsos mestres e profetas, mais cedo ou mais tarde, revelam essas mesmas atitudes. 1 João 2, 21, 22. Caim foi um exemplo de incrédulo que se rende à ilusão demoníaca. Hebreus 11, 4, Gênesis 4, 8. Voltando aqui, o erro de Balaão foi deixar-se dominar por cobiça e imoralidade. Corá representa a insubordinação e a revolta contra toda a ordem estabelecida por Deus. Comportamento de parte da liderança cristã da época de Judas, a qual, apostatando da fé, estava dividindo a igreja. 3 de João 9:10. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Olha aqui o comentário. Embora esta pareça ser a igreja chamada de Senhora Eleita, a carta na qual João pede à igreja liderada por Diótrefes para receber sua comitiva de missionários não foi preservada. É possível que Diótrefes simplesmente a tenha destruído, já que seu personalismo era maior que seu amor pelo Senhor e a sua obra. Colossenses 1, 18, 19. Aqui no versículo 11, olha. Amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor, verdade com letra maiúscula, Jesus. E nós também testemunhamos e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Veja só, a prática contínua do bem deve ser uma característica do cristão sincero e prova moral do seu novo nascimento. 1 João 2, 3 ao 29. Demétrio, que nós lemos aqui. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. E nós também testemunhamos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Veja só aqui. Quanto à sua vida e ministério, Demétrio recebeu a aprovação de 3 fontes, 2 pontos. Uma reputação ilibada diante daqueles que não são cristãos, 1 Timóteo 3,7. Plena aprovação do Espírito Santo em seu coração, 1 João 3,21. E um testemunho de honra ao mérito da parte do seu mestre e líder espiritual. Filipenses 2, 19 ao 30. Muito bem, voltando aqui em Números 26, agora versículo 2. Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com suas casas patriarcais, 2 pontos. Todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. Aí foi onde nós fomos para Judas 11. Nós lemos aqui. Agora vamos ao versículo 3. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. Moisés, o sacerdote, e Eleazar conversaram com eles e orientaram, 2 pontos. Versículo 4. Promovei um censo dos homens de 20 anos para cima.
tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Estes, portanto, foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram: de Enoque, o filho familiar dos Enoquitas; de Palo, o grupo familiar dos Paluítas; de Esrom, o grupo familiar dos Esronitas; de Carmim, o grupo familiar dos Carmitas. Versículo 7. Esses foram os clãs de Ruben, e foi contado o total de 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, colocando-se entre os seguidores de Corá, quando se revoltaram contra o Senhor. Versículo 10. Quando a terra abriu a boca e os devorou juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram. Naquele dia o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu como um aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Os filhos de Simeão, segundo seus grupos familiares, foram: de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os grupos familiares de Simeão. Formavam um total de 22.200 homens. Os filhos de Gade, segundo seus grupos familiares, foram: de Zelom, o clã Zefonita; de Age, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Versículo 18. Esses foram os grupos familiares de Gade, formavam um total de 40.500 homens. Versículo 19. Os filhos de Judá, Er e Onã, morreram na terra de Canaã. Versículo 20. Dos descendentes de Judá, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã Esronita; de Amul, o clã Amulita. Versículo 22. Esses foram os grupos familiares de Judá. Formavam um total de 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Tolá, o clã dos Tolaitas; de Puva, os clãs dos Punitas; de Jassube, o clã Jassubita; de Sinrom, o clã Sinronita. Esses foram os grupos familiares de Issacar. Formavam um total de 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleíta. Versículo 27. Esses foram os grupos familiares de Zebulon. Formavam o total de 60.500 homens. Versículo 28. Os descendentes de José, de acordo com seus grupos familiares, por intermédio de Manassés e Efraim, foram: os filhos de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita, pois Maquir foi o pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade, de Gezer, o clã Gezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Eferita; Zelofeade,
filho de Éfer, não gerou filhos, teve somente filhas, cujos nomes foram: Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Versículo 34. Esses foram os grupos familiares de Manassés, formavam o total de 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela; de Era, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim, formavam um total de 32.500 homens. Esses foram os filhos de José, segundo seus grupos familiares. Versículo 38. Os descendentes de Benjamim, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Aira, o clã Airamita; de Shefufã, o clã Shufamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por intermédio de Arde e Naamã, foram: de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamitas. Versículo 41. Esses são os filhos de Benjamim, segundo seus grupos familiares, formavam um total de 45.600 homens. Os descendentes de Dan, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Suã, a clã Suamita. Essas foram as famílias de Dan. Todas elas formavam clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Versículo 44. Os descendentes de Asser, de acordo com seus grupos familiares, foram: o Ima, o de Inna, o clã Inaíta; de Isvi, o clã Isvita; e dos filhos de Berias, de Eber, o clã Eberita; de Maquiel, o clã Malquielita. Versículo 46. Asser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os grupos familiares de Asser, formavam um total de 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo seus grupos familiares, foram: de Jazeel, o clã Jazeelita; de Guni, o clã Gunita; de Jezer, o clã Jezerita; de Silém, o clã Silemita. Versículo 50. Esses foram os grupos familiares de Naftali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Naftali formavam um total de 45.400 homens. Assim, o número total dos homens de Israel foi de 601.730 nomes. Assim, o número total dos homens de Israel foi de 601.730 homens. As regras para a divisão da terra. Versículo 52. Então o Senhor ordenou a Moisés: a estas, versículo 53, a estes a terra será distribuída em herança, segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade igualmente maior, e aquele que tem um número menor de pessoas, tu darás uma propriedade proporcionalmente menor. A cada um a sua herança de acordo com o número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sorteio. Cada um herdará sua parte conforme o nome da tribo de seus antepassados. Versículo 56. A herança de cada tribo será repartida por sortes, tendo em conta o maior ou menor número de membros de seus clãs. O segundo censo entre os levitas. Versículo 57.
Estes foram os levitas, contados segundo seus grupos familiares. De Gerson, o clã gersonita. De Coate, o clã coatita. De Merari, o clã merarita. E estas igualmente eram famílias descendentes de Levi. O clã libnita, o clã hebronita, o clã malita, o clã mussita, o clã coreita. Coate foi pai de Anrão. Versículo 59. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entretanto, Nadab e Abiú morreram quando erraram, apresentando perante Yahvé uma oferta com fogo profano e pecaminoso. Versículo 62. Ao todo foram recenseados 23.000 homens da idade de 1 mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Versículo 53. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram o censo dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado, ao numerarem os filhos de Israel no deserto do Sinai. Versículo 65. Por isso o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto. E nenhum deles de fato sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefuné, e Jefuné e Josué bin Nun, filho de Nun. Exceto Calebe, filho de Jefuné, Jefuné e Josué bin Nun, filho de Nun. Na outra Bíblia, Almeida Revista Corrigida, na outra Bíblia, Almeida Revista Corrigida está: porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Calebe e Josué. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Números, capítulo 26.